Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui da nossa programação, fazendo debates, conversando, né, debatendo aqui, discutindo com os diversos vertentes aí do pensamento da esquerda e refletindo sobre pessoas, indivíduos, né, históricos aí que, né, que tiveram um destaque, né, digamos assim, dentro da esquerda na história, seja no Brasil, seja no mundo. Hoje, no dia de hoje, vai ser bastante legal, né? Porque nós vamos debater aqui o papel de um personagem histórico aqui na história do Brasil, que, em pese, eu, enquanto marxista, né, que acredita na revolução, né, tem algumas divergências, né, mas eu acho que é importante aí, né, debater, refletir sobre tudo. Estamos falando aqui de Leonel Brizola. E para falar dessa pessoa, desse indivíduo, né, convidei aqui o Wendel Pinheiro, né? Então, Wendel, antes de você falar do Leonel Brizola, por favor, se apresente e fale um pouquinho aí de você. Olá, meu amigo Guilherme, todos que estão participando da live da mesa de debate. É um grande prazer estar participando. Meu nome é Wendel Pinheiro, sou membro titular do Diretório Nacional do PDT, atuo no Centro de Memória Trabalhista e já estamos concluindo o quarto livro. O último livro que, inclusive, lançamos sobre a história do trabalhismo desde a Primeira República até 2021, foi lançado em dezembro de 2021, na Bienal do Livro no Rio Centro, que é o Tempo Bem Melhor para se Viver, que em mais de 1.200 páginas aborda sobre a história do trabalhismo, desde seus precursores, no decorrer do movimento operário, com a presença de trabalhistas no movimento operário do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, e posteriormente, não só Era Vargas, mas também a trajetória do PTB de 45 a 65, quando é extinto pelo AI-2, as tentativas de refundação do PTB, que já iam desde o período que Jango era perseguido pela Operação Condor, já no decorrer de 73 até a morte dele em 76, e a tentativa de reformulação e reconstrução do PTB via o grupo à esquerda que seguiu o Brizola, seguido junto com os janguistas contra o grupo da Ivete Vargas, e depois da perda da sigla pelo TSE sobre a influência do Golbery Couto Silva, a eminência parda do regime ditatorial civil-militar, é que é criado o PDT em 26 de maio de 1980, e aí eu traço de forma inédita a história institucional do PDT. Maravilha, então vamos aí para a primeira pergunta, né, Wendel? Que é o seguinte: quem foi Leonel Brizola? Bom, eu vou fazer a partir de uma perspectiva rápida no âmbito biográfico, né? Ele nasceu exatamente num período de grande conturbação no Rio Grande do Sul, na disputa entre os federalistas, né, e os quadros associados, né, ao que era o comando político do Rio Grande do Sul, né? No caso, os chimangos, né, que eram os positivistas, e os maragatos eram os federalistas. E dentro desse processo, o pai de Leonel Brizola morre em meio a esses combates, né? O Brizola, ele nasce dentro desse processo, inspirado pela liderança de um grande líder no interior gaúcho chamado Leonel Rocha. Ele, que seria o nome dele colocado em Itagiba, ele coloca em homenagem ao Leonel, se autoproclama Leonel de Moura Brizola, no lugar de Itagiba. E dentro desse processo ele nasce em Carazinho, que era o distrito de Passo Fundo. Passo Fundo, para quem não conhece, há vários estudos acadêmicos que tratam sobre as origens do movimento operário no interior gaúcho. Era um dos grandes polos da presença do movimento operário no interior do Rio Grande do Sul. E a partir daí ele começa a crescer dentro da perspectiva órfão de pai, e aí ao mesmo tempo tendo que ser criado posteriormente por um pastor metodista, e pouco a pouco ele, com muito esforço, a partir de estudo conjugado com o trabalho, ele começa a crescer, e aí, pouco a pouco, ele tem a sua evolução intelectual, chegando à faculdade de engenharia, né, essa faculdade pertencente à Universidade do Rio Grande do Sul, que é a atual URCS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De lá, ele é um dos fundadores, né, do centro acadêmico dele. Ele, anteriormente, junto com o Bononino Butelli, tinha sido fundador do Grêmio Estudantil
do Colégio Júlio de Castilhos, o famoso Julinho, que seria correspondente do Rio de Janeiro ao que é o Colégio Pedro II, em tradição, não só na formação, como também no fato de lançar grandes quadros políticos oriundos do movimento estudantil. É a partir desse processo que, em face do fim do Estado Novo, ele e um conjunto de jovens criam o que seria a ala moça do PTB, que seria a ala jovem do PTB. Ele seria um dos fundadores do PTB, à luz de todos os quadros do movimento queremista, entre quadros do movimento sindical, do movimento estudantil, que não aceitavam nem de um lado o PCB, nem do outro a recém-criado DN, e muito menos o PSD. E foi a partir desse processo que o Brizola começou a sua vida política efetiva como presidente da Ala Moça, o primeiro presidente da Ala Moça. E decorrente disso, ele seria eleito deputado estadual em 47, depois reeleito deputado estadual, e aí, depois de uma derrota numa eleição bastante controvertida em 1951 para prefeito de Porto Alegre, aí ele vence as eleições em 1954 para deputado federal, tem uma votação robusta, até porque ele tinha uma presença significativa na política gaúcha, e depois ele se torna prefeito de Porto Alegre, e diante de uma política clara de desenvolvimento da cidade de Porto Alegre, com grandes vias, obras de infraestrutura, além da criação de várias escolas, é aí que ele, em todo esse processo, ele se elege governador do Rio Grande do Sul nas eleições de 1958. E a partir daí, desse processo, é o Brizola que todo mundo conhece. O Brizola que encampou duas empresas transnacionais, quando nem mesmo o Partido Comunista vislumbrava, dentro da sua visão programática, essa postulação, em face da crise que o Partido Comunista passava, em face ao relatório Khrushchev e as questões internas do partido. Seria concomitante nesse período da declaração de março de 58, que Brizola se elegeria e posteriormente encamparia as duas empresas transnacionais no Brasil, subsidiárias, a ITT e a Bond Share, e aí que seria aquela ideia do Brizola nacional, um golpe militar em marcha, e posteriormente a criação da Frente de Mobilização Popular, com famosos grupos do 11, onde Brizola conclamaria sempre em todas as suas elocuções na Rádio Marinque Veiga e todas as sextas às noites. E esse seria o Brizola que defenderia à esquerda a agenda das reformas de base, até o golpe civil-militar de 64, e ele seria um dos primeiros nomes a serem atingidos pelo ato nacional número 1. E em meio a esse processo de exílio, até o momento que ele sofreria um certo mal-estar diante da tentativa de não continuidade da vida dele no Uruguai, em 1967, ele recorre à dita política de direitos humanos avocada pelo Jimmy Carter, e aí ele consegue sair do Uruguai para estar em Nova York, e a partir daí ele reorganiza o que seria o PTB, até a perda da sigla em 1980. Antes dessa perda da sigla, haveria o encontro dos trabalhistas do Brasil com os do exterior em Lisboa, na sede do Partido Socialista, onde o Brizola, junto com outros quatro trabalhistas, tentaria refundar o PTB. Com a perda da sigla, eis que o Brizola, com a fundação do PDT, começa a construir esse partido de forma inédita, resistindo ao regime ditatorial, é eleito governador do Rio de Janeiro em 1982, vencendo a tentativa de fraude com o escândalo do Proconsult, e depois ele se reelegeria governador nas eleições de 1990, após perder por pouco, diferença diminuta para o Lula, as eleições presidenciais de 1990 e depois de 89. E depois, claro, com uma campanha insidiosa promovida pelas organizações Globo, ele teria o processo de debacle político do decorrer de meados dos anos 90 até a sua morte em 2004. Perfeito. Vamos aí para a primeira pergunta, segunda pergunta, na verdade, né? E já começando aí já com um debate, né? Para você, né? O fato, né, do Brizola ter adotado essas tendências trabalhistas, que na verdade não vai até o final na disputa entre o capital e o trabalho, né? Isso pode ser considerado um problema na vida do Brizola ou não, né? Quão isso que, né, pode ter sido, né, um problema para avançar nas lutas que tiveram naquele momento.
Excelente pergunta, porque Brizola, na ala moça, ele tinha sido discípulo de um grande teórico trabalhista que, no início, ele falava que o trabalhismo deveria ter uma relação harmônica entre o capital e o trabalho. Só que, nessa perspectiva, o Brizola já chegava à conclusão que era necessário que os valores do trabalho se sobrepusessem ao capital. E o Pasqualini fazia essa visão porque, no Rio Grande do Sul, não sei se você sabe, há um grande conflito, principalmente nos quadros oriundos do interior gaúcho, principalmente as medidas baseadas de justiça social, onde qualquer medida característica de uma política voltada aos direitos do povo é tida como comunista. Então, para esse segmento, o Pasqualini tinha que dar essa resposta da visão de ser a favor de um socialismo, mas que tivesse a visão de uma sociedade plural, mas ao mesmo tempo que tivesse a ideia de um capitalismo mais humano, condenando toda forma usurária promovida pelos setores que utilizavam-se do capitalismo para vir com um viés predatório e sem qualquer visão humana. E isso, claro, com influências da doutrina social da igreja, que o Pasqualini tinha, do keynesianismo, né, da visão trabalhista do Labor Party, principalmente da visão de Harold Laski, que era um grande intelectual do Labor Party, né, nos anos 20, 30, 40. Então, era essa mescla que o Alberto Pasqualini já tinha, e foi sobre isso, além, claro, dos grandes feitos dos direitos sociais promovidos pelo presidente Vargas, que Brizola seria influenciado por esta linha. Só que, concomitantemente a esse processo, o Brizola teve, no decorrer dos anos 60, o contato com vários quadros marxistas, principalmente quando ele faz a Frente de Mobilização Popular, a famosa FMP de 1963-64, e que ele tem inclusive um periódico chamado Panfleto, que vale a pena até ler um artigo do historiador Jorge Ferreira sobre a perspectiva do nacionalismo revolucionário à esquerda, promovido pelo periódico Panfleto, e que dava o norte ideológico ao campo da Frente de Mobilização Popular, onde o Brizola faria uma leitura à esquerda do socialismo. Vai lembrar e atentar que teve uma das vezes que o Brizola, questionado, né, de forma capciosa por um liberal, falava: mas Brizola, o que você acha da propriedade privada? Aí tu sabe que o Brizola, né, com aquelas tiradas dele, fala: mas bem, companheiro, eu gosto tanto da propriedade privada que eu gostaria que todos tivessem propriedade. Então essa era uma das tiradas que o Brizola tinha na defesa de uma socialização, né, da propriedade. Inclusive foi o primeiro quadro no Brasil de forma efetiva a promover a reforma agrária dentro de algumas terras no Rio Grande do Sul, através das medidas que ele fez e com a existência do Master em decorrer do seu primeiro governo do Rio Grande do Sul. E claro, no decorrer dos documentos posteriores do PDT e não do velho PTB, que tem uma perspectiva do socialismo democrático, a propriedade privada está submetida aos interesses populares e os interesses da nação voltados ao povo brasileiro numa perspectiva rumo ao socialismo. Mas o socialismo dentro dos cânones, dentro da realidade de constituição do país e do povo brasileiro. Então, essa foi a perspectiva do Brizola. Nunca o Brizola se vindicou como socialista, mas dentro da perspectiva daquilo que o PDT se propugnava e dentro da sua perspectiva de ação política, ele tinha uma visão muito progressista, inclusive até mais à esquerda em alguns momentos do que o próprio antigo PCB, ali nos anos 60, ou decorrer de algumas correntes progressistas nos anos 80 e 90. Certo. E, né, você falou aí do PCB, né, que em alguns momentos o Brizola teve mais à esquerda, né? Qual que foi o papel do Brizola, né, na resistência aí contra o golpe militar, né? Porque ao que consta aí, ao que consta a história, né, o Brizola, né, apesar aí, como eu falei, das minhas diferenças, né, sim, o Brizola estava mais à esquerda que muita gente, né? Estava mais à esquerda que o próprio Partido Comunista e até mesmo as correntes trotskistas seguiam a FNP como a contra-força. E dentro desse processo, se você for verificar, após o golpe civil militar de 64, quando há um processo de resistência, o Partido Comunista estava em crise.
o PCB. O PCdoB era um partido diminuto. Os trotskistas não sabiam o que fazer dentro desse processo. O que é que acontece? Brizola já é o primeiro quadro a fomentar a ideia de luta armada, a partir do MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário. Só que agora, eu fazendo a biografia do Danilo Groff foi presidente nacional da Mocidade Trabalhista, principal setorial de jovens do PTB e um dos quadros de confiança do Leonel Brizola. Então, vale atentar que, além do MNR, o Brizola tinha um outro braço, que era a FARP, a Frente Armada Revolucionária Popular, onde, a partir da ideia de resistência armada ou a partir da divulgação do jornal dele, Panfleto, um dos seus principais quadros, que era o Danilo Groff, inclusive fazia não só o contato pessoal com o Brizola, como também fazia interlocução e divulgação do jornal Panfleto, defendendo a resistência ao regime ditatorial, não só no Rio Grande do Sul, como no estado do Rio de Janeiro e na Guanabara. Lembrando que, mesmo com a efetivação do golpe civil-militar de 64, muitas das perseguições promovidas pelo regime ditatorial se davam, inclusive, a partir do próprio Grupo dos 11, organizado em vários focos do país, e principalmente nos estados berços do trabalhismo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Coloco isso tanto no Tempo Bem Melhor para Se Viver, como tem um trabalho inédito da historiadora Marlídia Almeida Baldissera, que trata justamente sobre o Grupo dos 11 na região do Alto Uruguai, a partir de um forte abordagem no âmbito da história oral, e que é muito mal estudado. Então, enquanto os comunistas estavam sendo perseguidos pelo regime ditatorial, a partir da doutrina de segurança nacional, junto com os trabalhistas reagiam de uma forma ou de outra, entre o exílio, entre a resistência silenciosa e a resistência de fato, seja pela MNR ou pela FARP. E o papel do Brizola foi muito preponderante, não só no pós-64, mas também no pré-64, pela Frente de Mobilização Popular, decorrente da experiência vitoriosa da campanha da legalidade e da Frente de Libertação Nacional de 1961 a 62, que fez com que a esquerda se mobilizasse, inclusive na greve geral de 62, e que fizesse também não só uma eleição vitoriosa para a Câmara dos Deputados em 62, como também garantisse a derrota do parlamentarismo no plebiscito de 1963 e a recuperação de todos os poderes presidenciais de João Goulart. Certo. Você falou aí da questão do Getúlio, né? Aí vai uma outra questão polêmica. Ô, Wendel, peço aí para desligar o microfone, por favor. Aí vai uma outra questão mais polêmica, né? O Getúlio, ao mesmo tempo aí que ele concedeu aí esses direitos trabalhistas, muito, né, por conta das lutas anteriores aí dos anos 30, o Getúlio é o mesmo que perseguia comunista, perseguia até gente trabalhista e fez aí, né, o sindicato, né, a intervenção do Estado nos sindicatos. Como que o Brizola via esse lado do Getúlio Vargas? Como todo trabalhista via. Considerava os erros do Estado Novo, mas também elogiava os aspectos positivos do Estado Novo e de toda a era Vargas. Vamos colocar, José Vecchio foi preso pelo governo Vargas, preso no Estado Novo, e foi um dos fundadores do PTB e quadro de confiança do próprio presidente Vargas. Alberto Pasqualini foi, inclusive, cerceado, teve mandato cassado, mas foi o principal teórico do trabalhismo. E mais ainda, outros quadros que foram oposição ao Estado Novo e depois voltaram para o PTB, como Flores da Cunha. Não estou dizendo aqui que o governo da era Vargas foi um governo de mil maravilhas, teve muitas injustiças, como, por exemplo, Vargas ter se silenciado em meio à posição ativa do Filinto Miller em colocar a Olga Benário extraditada para a Alemanha, até porque o quadro de maior poder naquele momento ali era o chefe da polícia do Distrito Federal, que tinha poderes descomunais, até mais que o ministro da Justiça, e influenciando inclusive no voto dos ministros do STF, né? E esse foi um grande erro, ao meu ver, do presidente Vargas. Ao mesmo tempo, não se pode também considerar o governo Vargas dentro de uma conjuntura internacional extremamente turbulenta e em face daquilo que ele pegou no governo em 1930, decorrente da Revolução, né, ocorrida aí
Depende da classificação. Alguns falam de revolução passiva, outros falam de revolução nacional popular. Algumas correntes, principalmente da historiografia mais do campo trotskista, afirmam que é o golpe. Eu, particularmente, eu considero como revolução à luz da participação popular e em face de um processo de uma série de amplas transformações no campo social, econômico, político, inclusive até mesmo quadros como, por exemplo, o Armênio Guedes, que foi membro do Comitê Central do PCB, falaram exatamente do caráter muito positivo do que seria a Era Vargas. Pois bem, sobre a classificação do governo Vargas, eu admito, dentro das limitações e das vicissitudes, em que a sua visão dentro de um nacional desenvolvimentismo com corte popular, apesar de suas limitações, se caracterizava como um regime baseado pelo bonapartismo varguista, um governo que, acima das classes, faria com que o Brasil, em meio a um processo de um desenvolvimentismo burguês, daria o aspecto ao desenvolvimento da soberania nacional, da industrialização, mas, ao mesmo tempo, vislumbrando a questão social de forma bastante privilegiada, até então ignorada pelos demais governos da Primeira República e muito bem colocada por historiadores como a Ângela de Castro Gomes, na Invenção do Trabalhismo, ou no Trabalhadores do Brasil, a outra obra do historiador Jorge Ferreira. E é dentro dessa perspectiva que eu encampo, pois, se compararmos o Brasil da Primeira República, agrário exportador, sem qualquer direitos à altura para os trabalhadores, e onde as questões eram criminalizadas, como o caso de polícia, mesmo com as limitações do governo Vargas, com a vinculação do reconhecimento dos sindicatos ao reconhecimento oficial do Estado, pelo menos o Estado, mal ou bem, reconhecia os trabalhadores como atores sociais à altura de serem ouvidos pelo Estado. E a partir daí que você tem a consecução de uma série de legislações sociais e, claro, Vargas faz depois a sua autocrítica dos excessos do Estado Novo à luz do seu discurso no Senado. Isso eu faço, inclusive, menção na obra Um Tempo Bem Melhor para Se Viver. E aí você tem as características do segundo governo Vargas, que destoa dos erros do primeiro governo Vargas e começa a imprimir uma visão nacional desenvolvimentista, uma visão nacional estatista e trabalhista muito mais ousada entre 51 e 54, principalmente 53 a 54, com a presença de Jango no Ministério do Trabalho. Conta aí para os ouvintes qual que é essa história aí do PTB e do PDT, né? Como que o PTB virou essa aberração, né, de hoje, que tem, né, Roberto Jefferson, Padre Kelmon, e como que esse partido virou essa aberração hoje? E conta o que aconteceu aí no PTB e o PDT. Muito bom, muito bom. Isso também coloco de forma inédita na obra. A única obra outra que trata sobre isso é o Brizola de Clóvis Brigagão e Trajano Ribeiro, que morreu esse ano, né? E vale atentar que esse PTB do Padre Kelmon e do Roberto Jefferson, né, tinha se incorporado com outra organização, que aí, a partir daí, eles se deixaram de ser PTB para se tornar Mais Brasil, né? Hoje não existe mais PTB, né? Então, o que acontece? Vamos colocar dentro de 1973. Jango ainda pensava de refundar o PTB sobre as bases nacional-populares que se tinha no pré-64. Só que Jango estava exilado, primeiro no Uruguai, e depois, pelo conta do processo da Operação Condor, teve de ir para a Argentina. E em Argentina, na cidade de Mercedes, morre no dia 6 de dezembro de 1976, 2 meses depois de ter nascido seu último neto, o Crispo Goulart. Então, dentro desse processo, morre Jango, e, claro, os seguidores principais de Jango, como, por exemplo, Doutel de Andrade, Darcy Ribeiro, Valdir Pires, entendem que, naquele momento, o sucessor imediato do trabalhismo depois de Vargas e de Jango seria o próprio Brizola. E, a partir daí, 77, 78, tem essa ideia de reorganização do PTB. Você já tinha um núcleo no Rio de Janeiro, que seria a construção do Centro de Mobilização do PTB. No Rio Grande do Sul seria a construção, em 78, da Associação de Estudos e Debates do PTB, da qual fariam parte quadros da Nova Esquerda, incluindo o próprio Carlos Derré, Dilma Rousseff, entre outros quadros afins. E no exterior você tinha os quadros também que queriam fazer a reconstrução
desse novo PTB. Então, quadros do antigo PTB, os filhos dos trabalhistas e os quadros oriundos da nova esquerda, inclusive da esquerda armada, principalmente da VPR, parte da LN e assim sucessivamente, estavam engajados na reconstrução do PTB, só que num corte da visão do trabalhismo como caminho e perspectiva para o socialismo democrático. E aí, dentro desse processo, você tem 78, esse início de organização, e entre os dias 15 e 17 de julho de 1969, na sede do Partido Socialista, em Lisboa, sendo o Mário Soares um anfitrião, que era o secretário-geral do PS, e até então, recentemente, primeiro-ministro de Portugal, ele faria as boas-vindas para estes trabalhistas fazerem o encontro dos trabalhistas do Brasil com trabalhistas do exílio para a reconstrução do PTB. E havia, inclusive, de acordo com os documentos produzidos pelo SNI, a questão do primeiro Congresso Nacional de Fundação do PTB, com a presença de lideranças nacional-libertadoras, anticolonialistas da África, quadros de esquerda, principalmente oriundos da Internacional Socialista, oriundos da Europa, e até os próprios quadros progressistas da América Latina, que lutavam pela emancipação dos países latino-americanos contra as políticas intervencionistas dos Estados Unidos através dos regimes ditatoriais. Então, isso é que seria a presença desses quadros na realização do primeiro Congresso Nacional do PTB em 1980. Só que aí tem dois grupos, o mais à esquerda, que era a maioria do Brizola, e o mais à esquerda com o Brizola, e o mais à direita, que teria os quadros oportunistas, os quadros considerados, né, como os bigorrilhos. Bigorrilhos era o apelido dado no interior do PTB, pré-64, aos setores oportunistas e mais à direita. Então, esses setores considerados bigorrilhos, ou os quadros oportunistas, iam com a Ivete Vargas. Como Golbery Couto e Silva via prejudicial a presença da refundação do PTB sob o comando da figura mais odiada do regime ditatorial, aliás, entre as figuras era o próprio Brizola e o Prestes, então era conveniente para o regime ditatorial impedir que o Brizola tivesse sigla do PTB, ao mesmo tempo mantendo a ilegalidade do PCB e fazer vistas grossas à formação do Partido dos Trabalhadores. Era dentro desse cenário que, a partir daí, Golbery Couto e Silva faria a sua influência política no interior do TSE para invalidar a busca e a tentativa dos trabalhistas ligados ao Brizola de ter a sigla do PTB, mesmo sendo maioria, e dando a Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio Vargas, que não tinha força nenhuma, nem mesmo do velho PTB. Então, moral da história, dentro dessa perspectiva, é que nasce o PDT 2 semanas depois, após uma ampla discussão na LERJ sobre qual o futuro nome desse partido, se seria Partido Trabalhista Autêntico, Partido Trabalhista Popular, ou PT Partido Trabalhista, né? Havia vários nomes em marcha e em voga no decorrer das discussões que haviam entre o dia 18 de abril, 19 de abril, até que o que seria decidido por unanimidade seria a ideia de Partido Trabalhista Democrático, PTD. Só que havia uma legislação, eu não sei se você se lembra, chamada LOP, Lei Orgânica dos Partidos Políticos, onde havia um dispositivo que seria cerceado qualquer organização partidária cuja sigla pudesse confundir o eleitor. No caso, a sonoridade do PTD era parecida com o PTB, só que o PTB é muito mais forte que PTD. E a ideia de mudança de PTD para PDT seria feita pelo Lindolvino Fanton, naquele momento deputado federal que era ligado aos autênticos do MDB, que era a esquerda do MDB, que tinha trabalhistas, comunistas, socialistas. E seria a partir da conversa dele com o Alceu Colares, o primeiro governador eleito na história do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, foi a partir da conversa entre os dois que surgiria o PDT, que aí seria fundado na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, próximo da Cinelândia, no dia 26 de maio de 1980. Quanto ao PTB, ele automaticamente começaria a tomar o rumo pró-governo, pela gratidão que eles tinham ao Golbery, por ter assegurado a legenda para Ivete Vargas, só que concomitantemente eles teriam uma vocação muito mais governista, a ponto de
um dos quadros históricos, autor da lei do 13º salário, o Arão Steinbrück, um grande líder trabalhista, que foi inclusive o advogado em defesa do STF pelo aumento de 100% do salário mínimo, defendido por Jango no Ministério do Trabalho e por Getúlio Vargas em 1953 para 54, o próprio Arão Steinbrück se sentiria tão envergonhado do PTB que sairia do próprio PTB já ali em 1983, vendo os rumos do que esse partido se tornaria. E automaticamente, você vendo a história do PTB, ele é um partido que se dá a composição com todos os governos, fossem eles bem de direita, de centro ou de esquerda, até o seu ocaso no bolsonarismo e a sua posterior aglutinação com o Patriota, que aí se tornaria o Mais Brasil. Certo. E o PDT, né, aprendeu com essa história toda? Porque, assim, por exemplo, eu questiono isso por conta de ter figuras como o próprio Ciro Gomes dentro do partido, que é um cara que já foi de tudo, qualquer sigla, né? Bom, irmão, todos os partidos políticos, sejam eles qual forem, passam pelo processo de institucionalização, ou mal bem dizendo, de burocratização. Isso não é só o PDT, é o PT, é o PCdoB, o PSOL daqui a pouco vai passar por esse processo. Uns partidos passam mais agrulhas nesse processo de institucionalização, outros menos. Cabe aquilo que o Brizola falava, que a coluna vertebral do partido mantenha-se firme, né? E, inclusive, são questões internas que nós passamos em face da influência do interior do partido, daquilo que o Ciro tem. E até mesmo sua perspectiva sobre o que é o PND e qual é a consequência do PND dentro da perspectiva do trabalhismo. Temos os nossos problemas internos? Temos. Mas temos, dentro dessa nossa visão salutar, aqueles que mantêm firmes na perspectiva da defesa do trabalhismo à luz das demandas do século XXI. E a gente tem, claro, as nossas críticas claras, principalmente à luz daquilo que o PND, que o Ciro evoca, muitas vezes está à direita daquilo que era o plano de metas do JK, e com a ilusão, inclusive, do papel da burguesia nacional, que hoje não existe mais. O que temos hoje é a burguesia brasileira como sócia minoritária do imperialismo estadunidense, e que não tem sequer um projeto baseado de desenvolvimento do país, voltado ao crescimento do país com justiça social. Né? A ilusão que o PCB tinha da burguesia nacional e que se demonstrou malograda e que era uma ilusão dos trabalhistas no pré-64 é justamente a mesma ilusão que o Ciro Gomes tem à luz do seu projeto do PND veiculado no seu livro. E é uma das grandes críticas que nós trabalhistas temos em cerne, uma vez que defendemos que os interesses do capital eles têm que estar submetidos aos interesses da nação, do povo brasileiro e do trabalho. Certo. E voltando um pouco aí na questão das guerrilhas, né, principalmente nas guerrilhas que tiveram uma certa influência ou que foram organizadas aí pelo Brizola, o senso comum fala bastante de que, estamos aqui com um pequeno problema, voltou, o senso comum fala bastante de que, né, liga guerrilha com comunismo, né? O que pretendia politicamente essas guerrilhas organizadas aí pelo Brizola? Simples, a derrubada do regime ditatorial e a volta do que era o pré-64. Simples. Com a ideia de guerrilhas que promovesse a libertação nacional contra o regime ditatorial civil-militar que se tornava caudatário dos interesses do imperialismo estadunidense. Essa era a proposta principal de Brizola. E por ela, não só trabalhistas, mas comunistas abraçaram essa proposta. Seja no MNR ou seja pelo FARP, inclusive com presença de quadros oriundos do próprio PCdoB e um ou outro quadro do PCB. Além, claro, antes do golpe civil militar de 64, um depoimento do Derli José de Carvalho, um grande ativista sindical ligado ao PCB, falava exatamente que, embora o PCB
ameaçasse de expulsão todos aqueles que participassem da FMP do Brizola, segundo ele, praticamente quase 90%, de acordo com um depoimento do Derli José de Carvalho, quase 90% dos filiados do PCB atuavam no grupo dos 11 e participavam da FMP. Então, se for para responder o pós-64, a ideia da resistência por guerrilhas que o Brizola tinha, inclusive que foi Caparaó, né, que foi um fracasso, ou Três Passos também, também no noroeste gaúcho, né, ou se não as tentativas da FARP com Danilo Groff e todos os quadros afins, inclusive o próprio José Vecchio, que era o líder sindical que nós falávamos, né, e que depois se tornou deputado estadual, inclusive é pai da Miguelina Vecchio, que é hoje vice-presidente nacional do PDT, o próprio José Vecchio com Danilo Groff faziam parte exatamente da FARP, da Frente Armada Revolucionária Popular, que também era o outro braço da linha trabalhista liderada por Brizola de resistência direta ao regime ditatorial pós-64. Sim, e como que era, primeiramente, a relação agora indo um pouco, né, depois da ditadura militar, como que era a relação do Brizola com o Lula, né? Quais eram as polêmicas, as discussões? As polêmicas são simples. Como é que um partido vindicando-se dos trabalhadores despreza toda a experiência da esquerda pré-64, presente com os trabalhistas no movimento sindical e no movimento estudantil e dos comunistas no movimento sindical e no movimento estudantil? Essa era a cerne de todos os problemas entre PT e PDT. PDT não reconhecendo as virtudes e o legado da esquerda pré-64, o PT fazendo isso, e o PDT, por sua vez, sendo vindicador dessa tradição. Simples. Eu tenho um pé um pouco atrás em relação a isso, porque eu acho que... Mas é suscetível de bastante discussões. Não, inclusive a gente pode conversar aqui, né? Fazer essa conversa aqui agora. Eu tenho bastante pé atrás disso, porque para mim eu acho que existe muito mais semelhanças do que diferenças, né, com o PT e o PDT. Principalmente mais recente, meu querido. Principalmente depois da crise de 2005 que o PT passou, o PT ele começa a vindicar para si a tradição trabalhista. E isso você pode verificar em todos os documentos do Partido dos Trabalhadores. Pegue antes de 2005 e pegue depois de 2005. Aí você verificando em todos os documentos, eles começam a fazer menções positivas ao legado do trabalhismo. Vale atentar que no momento de prisão do Lula, em meio àquele julgamento que foi uma farsa do TRF4, lá em Porto Alegre, que inclusive caiu no dia do meu aniversário, dia 24 de janeiro, ali eu já estava ali fazendo 39 anos, eu me lembro que dias antes o PT vindicava fazer a resistência da legalidade, colocando a imagem do Brizola junto com o Lula, assim, punhando as mãos, né? Pegando aquela imagem famosa dos dois da eleição de 1998. Então, é claro que a tradição do PT, o PT se amadurecendo como um partido político e vendo as agrúrias de ser poder, não só os bônus, mas também os ônus, eles passam uma releitura histórica. Mas nos anos 80 e 90, a disputa entre PDT e PT estava em torno dessas consecuções, justamente sobre o viés do legado positivo do pré-64 ou não, e o papel que ambos exerciam, quem tinha maior legitimidade. Um na legitimidade da representatividade sindical, que era o PT, com o neossindicalismo, e outro se legitimando pelas suas lutas históricas no pré-64, que era o PDT. Era essa a diferença. Hoje não. Hoje há muitas coisas parecidas e mais ainda. O PT, inclusive, vindicando muitas das suas questões nacional desenvolvimentistas, né? Na defesa da sua política de relações internacionais a partir da política externa independente, pegando muito do trabalhismo do pré-64, né? O PEI do Santiago Dantas, Hermes Lima no governo Jango, o que não é a repaginação dele com Celso Amorim no governo Lula? E assim vai. Fora também as outras questões positivas que o PT pega do trabalhismo, e que eu acredito que é uma forma salutar e de amadurecimento da agremiação petista, entre as suas vicissitudes, virtudes e defeitos, como todos os partidos têm, em maior ou menor grau. Certo. E
E como que o Brizola foi governador aí por 2 estados, né? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Como que foi esse processo do Brizola aí pro Rio de Janeiro, né? O que estava por trás disso? Era tranquilo por um motivo. O Rio de Janeiro, por ser considerado até então a caixa de ressonância política do Brasil, por ter sido Distrito Federal, era uma opção válida para o Brizola. Até porque Brizola, em 1962, foi o deputado federal mais votado do Brasil numa das eleições mais ideológicas e disputadas, inclusive com a direita usando o dinheiro jogado pelo empresariado estadunidense e o empresariado anti-PTB e anti-PCB através de 2 think tanks, né? O IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Essas 2 think tanks, que seria parecido muito, né, com o Renova BR, né, com o Acredito, com o MBL da vida, eram think tanks exatamente com o intuito de desestabilizar o governo constitucional de João Goulart. E foi dentro desse processo que o Brizola, para fazer o enfrentamento político, depois que ele se tornou governador do Rio Grande do Sul e fez um governo bastante operoso, construção de mais de 6 mil escolas, aí um acampamento da ITT, Bond Share, um governo bastante operoso e de cunho social, foi a partir daí que ele mudou de domicílio eleitoral e que seguiu do Rio Grande do Sul para o antigo estado da Guanabara. Antigo estado da Guanabara, leia-se, era o Distrito Federal, que hoje se constitui a cidade do Rio de Janeiro, que era antigamente a cidade-estado da Guanabara, governado pelo Lacerda. Ora bolas, com o Brizola sendo o deputado federal mais votado da Guanabara, tendo 1/3 do voto do eleitorado, né, com quase praticamente 30%, né, então, quer dizer, isso incomodou muito o Carlos Lacerda, porque naquele momento o Carlos Lacerda, pela UDN, era o governador da Guanabara. E foi a partir daí, da Guanabara, que ele começou a vocalizar as suas declarações políticas no avanço e na radicalização das reformas de base em sua pauta nacional popular e com conteúdo pré-revolucionário. Inclusive, há quem diga que a visão do Brizola era de um viés de um nacionalismo pré-revolucionário, ou revolucionário, como diriam os historiadores Daniel Aron Reis e o próprio Jorge Ferreira. Mas nesse conteúdo, a escolha do Rio de Janeiro seria nesse sentido. Isso desde 1962. Certo. E o Brizola era bastante brigado, tretado, né? Tinha bastante briga rusca com a Rede Globo, né? Como que eram essas brigas? Eram brigas porque Brizola não cedia e não vergava os interesses das organizações Globo. Por exemplo, a Globo queria um monopólio do carnaval, Brizola não fez, né? Brizola, ele tirou a ideia, né, de que existia a máfia das arquibancadas. Quando ele constrói o sambódromo, ele acaba com essa máfia das arquibancadas e, ao mesmo tempo, como a Globo começa a boicotar e ele não cede às pressões da Globo, ele coloca a Manchete para veicular o carnaval, a antiga Rede Manchete, que seria hoje a Rede TV, e é a partir daí que começa as brigas homéricas do Brizola com a Globo e a Globo com o Brizola e vice-versa. Sim, e ele tinha participado aí de eleição que a Globo, né, fez um monte de sacanagem aí com ele. Com o escândalo do Proconsult em 1962, cuja eleição a Globo queria favorecer Moreira Franco, que era ligado ao regime ditatorial como candidato do PDS. Só que o Brizola denunciou e seria um dos grandes enfrentamentos com a Globo, porque a Globo já estava em conluio com a empresa Proconsult, que fazia a recontagem dos votos. E aí, qual era a maldade da votação? Né? Para cada votação do Brizola, 3 votos do Brizola era computado com 1. E a votação se dava com margem de vantagem para o Moreira Franco. Só que aí o César Maia, naquele momento, pai do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara de Deputados, o César Maia mais tarde virou deputado federal e depois secretário de Finanças do primeiro governo Brizola, até romper com o Brizola em 1991, porque o César Maia elogiava o plano Collor e o Brizola bateu de frente e falou para que o César Maia se retirasse do PDT. Então foi o mesmo César Maia, em 1982, já vindo do PCB, que falaria exatamente ao Brizola, enquanto economista, e fazendo os cálculos e a contagem dos votos, que havia distorções entre a contagem
que o PDT, junto com o Jornal do Brasil, fazia em comparação à contagem da Proconsult apoiada pela Globo. E é a partir daí que nascem as grandes rusgas com a Globo, consolidadas essas rusgas com a questão do sambódromo, e que isso iria agravar com as eleições presidenciais de 1989, e posteriormente a Globo usaria a chacina da Candelária como um leitmotiv para fazer uma campanha insidiosa contra o próprio Brizola. Sim, explica mais um pouco dessa questão da chacina da Candelária, né? Essa relação aí que a Globo fazia e tal. É porque o Brizola, ele tinha a ideia do seguinte, que os direitos humanos deveriam ser feitos para todos os trabalhadores, porque antes havia os quadrões da morte, os policiais não respeitavam os trabalhadores da comunidade, e o Brizola propugnou o seguinte, a partir da atuação do coronel Nazaré Cerqueira na Secretaria de Segurança Pública. Inclusive tem trabalhos acadêmicos, se você puder pesquisar, tese de doutorado, que abordam sobre a atuação do coronel Nazaré Cerqueira, principalmente a partir da visão da criminologia crítica, né, que tem conteúdo social na sua abordagem, né? Então, qual era a percepção do Brizola? Que era necessário que os trabalhadores das favelas, das comunidades e dos subúrbios tivessem o mesmo tratamento que os trabalhadores da Zona Sul, das elites, de quem mora, inclusive, nas áreas nobres da Zona Oeste, como Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. E foi a partir daí que foi a chia da direita carioca, pois ela não compactuava com a visão de segurança pública urbanizada do Brizola e que, a partir daí, caluniavam que o Brizola fazia o apaniguamento com o tráfico de drogas, né, em meio ao auge do Comando Vermelho. Pois bem, só que o Brizola ele tinha a ideia da ressocialização da sociedade, principalmente, por exemplo, da ideia de se combater as drogas e principalmente a criminalidade a partir do investimento na educação maciça através da criação dos CIEFs, principalmente áreas de maior vulnerabilidade, leia-se favelas, né, as comunidades e os bairros suburbanos mais pobres. E foi a partir daí que se deu essa política preventiva, juntamente com a política de pleno emprego que o Brizola tinha no Rio de Janeiro. Só que, como o Brizola ele tinha essa argumentação muito clara e ele tinha uma popularidade muito grande, a chacina da Candelária feita pelos policiais faria com que a Globo acusasse o governo Brizola de, ao mesmo tempo, leniência com o tráfico e, ao mesmo tempo, falando que o Brizola, que dizia que tinha respeito aos direitos humanos, não considerava exatamente as vítimas da própria chacina, o que na verdade era uma grande inverdade, mas isso foi uma grande campanha insidiosa, né, da grande imprensa, principalmente das organizações Globo contra o Brizola, que faria com que o Brizola caísse vertiginosamente de percentual, além, claro, do todo o processo do Fora Collor, onde a visão do Brizola na defesa das instituições não fora compreendida e o Brizola mais tarde aderiria ao Fora Collor. E isso não seria compreendido por boa parte da sociedade. Somado essas duas questões, seria o processo de queda do próprio Brizola e a médio e longo prazo do próprio PDT, inclusive sendo ultrapassado pelo PT nas eleições de 1994 em número de parlamentares. Wendel, por que eu perguntei esse negócio da Globo, né? Porque nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro, né, muita gente deixou, né, se iludir com os discursos da Globo contra o Bolsonaro. Parecia que a Globo, aquela uma dos anos 90, dos anos 80, aquela uma que apoiou a ditadura, parece que já mudou, né? E usando até um termo que a direita fala, né, agora é a Globe, né? Então, eu queria perguntar para você, como que você vê essa relação da esquerda hoje com a Globo, né? Porque para mim, né, anda se passando muito pano numa emissora que não deveria, né, passar pano. Concordo contigo e vou mais. Quando o Bolsonaro sequestra as pautas fundamentais e históricas da esquerda brasileira, como, por exemplo, a questão da não renovação da Globo, que era uma pauta da esquerda, a questão da impressão da urna eletrônica e da lisura do processo eleitoral, que foi sempre uma pauta histórica da esquerda, a esquerda se vê sem agenda. E qual a ironia? Como a Globo oportunisticamente fez a campanha contra o Bolsonaro, a esquerda, sequestrada em grande parte de suas pautas, começa a não mais questionar a Globo e ver a Globo como a sua aliada útil
né, na conveniência conjuntural, ao invés justamente de questionar exatamente as pautas antinacionais, antipopulares promovidas pela Globo, né, de destruição dos direitos sociais históricos e da própria apologia à perda da própria soberania nacional. Então, na verdade, a gente vê uma esquerda brasileira hoje, eu falo em todas as organizações, inclusive dentro do meu próprio partido, uma esquerda sem paradigma, uma esquerda em crise, uma esquerda que precisa se achar em face a um processo que ela ainda não digeriu do pós-2016 e que ela está ainda perdida. E que hoje ela tenta a todo custo sobreviver em meio a um pacto em defesa da democracia que vão desde liberais até a própria esquerda. E o que fazer para mudar isso, já que você colocou essa discussão? O que fazer? O que fazer é nós. Nossa geração já perdeu a batalha, infelizmente, irmão. É nós prepararmos a futura geração de militantes, quadros, dirigentes, parlamentares e lideranças de esquerda afinados com a proposta de defesa de uma agenda nacional libertadora, anti-imperialista e uma defesa voltada aos interesses da nação e do povo brasileiro. Só assim. Eu acho que talvez essa é a maior tarefa da nossa geração. Você acha que até eu mesmo, eu tenho hoje 32 anos de idade, você acha que a minha geração... Nós perdemos, irmão. Nós perdemos. E a vitória do Lula foi a vitória do voto de gratidão. Se não fosse isso... Certo. E, Wendel, a gente sabe que a gente vive num momento aí de crise econômica, crise política, né? Crise social, e que essas crises não vão ser superadas aí, né? Pelo menos no meu entendimento, com o governo Lula. A gente fez toda essa discussão aí do Brizola, né? E, em tese, as minhas divergências aqui. Qual a lição do Brizola deixaria aí para os dias atuais que o Brasil está passando? Em primeiro lugar, combater os inimigos da nação, inclusive incrustados dentro da própria esquerda. Descobrir os inimigos da nação e promover uma campanha clara contra as perdas internacionais. Perdas internacionais são justamente as perdas promovidas, seja pelos interesses internacionais ou pelos interesses da burguesia que se porta como sócia minoritária do imperialismo estadunidense. Essa é a grande lição que o Brizola colocaria. E segundo, defesa da democracia, mas voltada aos interesses do povo brasileiro, aos interesses da nação e do povo brasileiro. E a partir disso, em uma agenda de libertação nacional, promover uma ampla política voltada com justiça social plena. Nem que para isso a gente faça o socialismo às vicissitudes e às características das experiências do Brasil ao longo de sua história e do povo brasileiro. O socialismo moreno que tanto Leonel Brizola e Darcy Ribeiro preconizavam. A extrema-direita seria esse inimigo aí do povo brasileiro? Sim. Não só a extrema-direita, como os setores liberais influenciados pelas think tanks estadunidenses que tentam colocar sua linha ideológica de que os Estados Unidos não é o grande inimigo e que a visão de agenda nacional libertadora é uma visão anacrônica, bem como até mesmo setores de esquerda que reproduzem o pensamento do Democrats, que é o partido associado ao imperialismo estadunidense, que, dentro da perspectiva, embora defenda os direitos humanos, mas não é a visão dos direitos humanos acoplados ao projeto de libertação nacional, mas uma visão identitária e fragmentadora da própria classe trabalhadora, do próprio povo brasileiro. Desculpa que agora eu que esqueci de deixar o microfone desligado. E quem seria essa esquerda? Nome? Né? Os setores, principalmente no âmbito liberal, principalmente alguns que não têm a compreensão da visão nacional popular. Setores dentro do meu próprio partido, setores do PT, do PSOL, até mesmo do próprio PCdoB, pasmem. Setores que não compreendam a emancipação da classe trabalhadora, ou que é a visão marxista-leninista,
ou, na visão trabalhista, a visão nacional popular, de plena libertação nacional em prol dos interesses do povo brasileiro. Povo brasileiro, leia-se, classe trabalhadora, lupenzinato e os setores progressistas da classe média. Maravilha, para a gente fechar essa discussão aqui, que está muito boa, né? Falar um pouco aí de democracia, né? Você falou aí da defesa da democracia e não da defesa da democracia que se faz hoje, que eu concordo, né? Que parece que todo mundo aí defende a democracia, até gente que a gente sabe que não defende na prática, né? O que o Brizola, né, entendia como democracia? Porque a democracia, né, que o Brizola viveu é uma democracia burguesa. A democracia que a gente vive hoje é uma democracia burguesa. Qual que era a concepção de democracia para o Brizola? A ideia, na prática, de democracia direta, de forma efetiva, para além do processo eleitoral. Democracia feita no dia a dia, onde o povo tenha vez, voz e, ao mesmo tempo, se ponha como partícipe das grandes transformações e mudanças. O problema é que a esquerda hoje defende a democracia na visão representativa, que é a visão liberal-democrática, a visão democrática burguesa, que é o que tem, infelizmente, dentro da parca correlação de forças de uma esquerda que mal tem, somada a todas, e vamos colocar desde o reformista, quase indo para a visão liberal, né, na rede, até o PSOL, mal temos 120 a 125 deputados federais de 513 e não chegamos a nem ter 15 senadores de 81. Essa é a realidade. Então, dentro dessa pífia situação que a esquerda brasileira está, e onde não há nem condições objetivas de mobilização popular, onde as entidades dos movimentos sociais estão extremamente burocratizadas e que perderam o espaço de mobilização social para a neodireita desde as jornadas de junho de 2013, talvez qual é a maior solução? Como é que nós, esquerda, temos que trazer aquela visão que o Brizola, que o Prestes e que as grandes lideranças de esquerda sempre preconizavam de uma democracia claramente voltada aos interesses do povo? Esse é o grande desafio, porque, infelizmente, na atual correlação de forças que temos, não há nem condições objetivas ou subjetivas para preconizarmos aquilo que Prestes e Brizola sempre falavam, né? Hoje, mal a esquerda hoje está refém de um discurso da liberal-democracia que o PSDB fazia. Olha, vamos defender a democracia dentro dos marcos republicanos, de peso, contrapeso, e PPP e papapá. Infelizmente é isso. Por quê? Porque existe uma extrema-direita bem mobilizada e bem atuante em face da burocratização de todos os movimentos sociais. Talvez o grande desafio da esquerda, novamente eu digo, nossa geração perdeu. Nossa tarefa é de 15, 20, 30 anos, irmão. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando esse ótimo papo aqui com o Wendel Pinheiro, né? Quero aqui primeiramente agradecer ele pela participação, né? Eu acho que essa discussão aí é de extrema relevância e acho que cumpriu o seu papel aí devido no canal. E passo a bola para ele novamente para ele fazer suas considerações finais. Meu camarada e irmão Guilherme, todos os internautas que acompanharam o Mesa de Debate, eu só tenho a agradecer ao carinho, a participação. Muito obrigado por esse debate, porque esse debate fomenta, não, o Brizola foi apenas uma pequena chave para a gente destrinchar a história do Brasil republicano, as virtudes e as limitações da esquerda brasileira em todo esse processo. Eu acredito que, a partir daí, dentre esses debates que você for promover, seja pelas grandes lideranças da esquerda brasileira ou pela análise da conjuntura política atual, história do tempo presente ou história comparada, a gente pode, inclusive, ver quais as saídas que a esquerda brasileira e todo o campo democrático progressista tem para sairmos desse processo tão trágico do período pós-2016, com os governos reacionários de Temer e Bolsonaro, para a gente ter uma perspectiva voltada aos interesses do povo brasileiro. É isso que eu tenho a dizer e te agradeço e muito por essa participação no Mesa de Debate. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Wendel, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e lembrando sempre aí, pessoal, de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, comente e compartilhe esta entrevista, assim como compartilhe, curta, comente outras entrevistas.
matérias que nós produzimos e programas, né, que o canal produz através aí do André e do Willis. E, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok, podcast Mesa de Debates. E, né, para a gente finalizar aqui, lembrar aí para vocês, contribuam aí com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF, para você que quer que o Mesa de Debates continue, né, fazendo esses debates aí e, né, trazendo aqui a diversidade aí dentro do pensamento da esquerda, sem deixar aí, né, de sermos críticos em muitos aspectos, né, convidando aqui gente aí como o Wendel e outras pessoas, contribua aí com o nosso canal. Lembrando que o Mesa de Debates é uma mídia independente, não recebemos dinheiro do Estado e nem do capital privado e queremos continuar assim. E para que querem contribuir através de outra plataforma, espera aí rapidinho, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Eu não coloquei aqui aqui, pronto. Eu não coloquei aqui antes porque, né, tem um probleminha aqui, mas já resolvido. Aqui tá aqui o link do Padrim, contribua aí com o Padrim também. E é isso aí, pessoal. Fique atento aí à nossa programação, né, da semana. Forte abraço e fui!